E o Santos anunciou a contratação de Daniel Ruiz, meio atacante colombiano de 21 anos de idade, que pertence ao Millonarios da Colômbia e chega ao Santos por empréstimo com opção de compra, valor de compra fixado. Vamos falar em relação a valores e também como joga Daniel Ruiz. Será que ele vem para solucionar, ajudar o meio-campo santista? Será que ele pode atuar em outras posições? Vamos falar sobre isso e te convido, se você conhece Daniel Ruiz, comenta aqui se você gostou da contratação ou não, tá certo? E lembrando sempre, aquela dica da OneFootball para você baixar o aplicativo e ficar sabendo de tudo que acontece no futebol mundial, não só aqui no Brasil, não só com o Santos, mas o que está acontecendo também na Europa, por exemplo. Você que gosta de acompanhar a Champions, daqui a pouco está de volta. Bundesliga, gosta de assistir aos jogos da Bundesliga? No seu celular, ao vivo e de forma gratuita. Então, para você ter acesso a tudo isso e muito mais, link na descrição ou pelo QR Code que está aparecendo na sua tela, tá certo? Aplicativo da OneFootball, uso e recomendo, tá certo? Bom, vamos começar então falando sobre a nota onde o Santos anunciou o Daniel Ruiz e depois passamos, para algumas características do jogador. O Santos colocou no seu site o seguinte: o Santos Futebol Clube acertou na terça-feira a contratação do meia Daniel Ruiz, de 21 anos. A jovem promessa do futebol colombiano chega por empréstimo junto ao Millonarios, da Colômbia, até o fim de 2023. Com uma opção de compra e valor fixado. O Santos não colocou na nota o valor de compra fixado, mas de acordo com mais de um jornalista, tanto do Brasil como também da Colômbia, o valor seria 4,5 milhões de dólares. Dependendo aí, da cotação do dólar, quando o Santos se comprar o Daniel Ruiz, está um pouco mais aí de 23 milhões de reais. Basicamente, o valor que o Santos tem que pagar pelo Soteldo, 50% do Soteldo. O Daniel Ruiz seria, de acordo com as primeiras informações, 70% esse valor. Um jogador também de 21 anos. E aí continua. Em 2022, a promessa colombiana marcou 9 gols e deu 5 assistências em 57 partidas. Em duas temporadas pelo Millonarios, são 102 jogos, 13 bolas na rede e 12 assistências. Então, números bons, para um jogador aí de 21 anos que foi conseguindo aos poucos a sua titularidade no Millonarios. Chegou do Fortaleza, que é uma equipe, como se fosse a segunda divisão lá da Colômbia, porque ele se destacou lá, e aí foi conseguindo o espaço. Inclusive, tem aqui os números, ele tem 102 jogos pela equipe do Millonarios e 81 foi jogando como titular, Então, até que é uma média interessante em relação aos gols e aos números de assistências também. Importantíssimo assistência, porque ele, imagino, que chega para ser um meio-campista na equipe santista. Aí, anotei aqui o famoso como joga, Principalmente para a gente tentar colocar as características do jogador e pensando no elenco atual do Santos, tanto jogadores que podem vir a reforçar o Santos, como as opções que nós temos no nosso atual elenco e também até mesmo jogadores que estão machucados. Então, uma das qualidades do Daniel Ruiz e uma das questões que a gente sempre bate aqui na tecla que o Odair Hellmann gosta muito, e aí, se você gosta, se você não gosta, é uma outra história, é uma opinião pessoal. Eu digo mais como o Odair Hellmann gosta, a leitura de jogo do Odair Hellmann. Ele gosta bastante de bolas longas. Até mesmo se você pegar os jogos do Santos, você observa que o Michael, por exemplo, a gente brinca que o Michael é o maestro do Santos. Porque o Michael ele não pode pegar a bola, que ele tenta meter uma bola longa, vai carregando a bola e tenta um lançamento. Então, tem essa brincadeira, que a torcida do Santos fala, que às vezes em alguns jogos parece que o meia do Santos é o Michael, de tanta bola longa que ele acaba realizando. O Sandri também é um outro jogador que tem bastante bola longa, enfim, e é uma característica também do Daniel Ruiz. Ele gosta de arriscar alguns passes, Ele não é aquele jogador burocrático que dá aquele passezinho de 1 metro, aquele toque de lado, aquele
toque para trás, ele tenta arriscar algumas coisas, visando sempre, né, a frente, visando os atacantes, os pontos, enfim. Então ele é um jogador que principalmente tem esse recurso de bola longa que pode ajudar o Santos, principalmente em contra-ataque, né? Ele utiliza isso bastante quando o time dele tá com a bola, né, durante um contra-ataque. Outra questão também que eu vi muita gente perguntando é qual o lado de campo que ele atua. Ele é canhoto, ele acaba caindo mais pela esquerda, né? Já jogou como ponta esquerda, até mesmo ponta direita ele fez alguns jogos, mas eu acredito que ele vai ser utilizado como meia, aquele camisa 10 que vai chegar para, espero que dominar o meio-campo do Santos. Então, se a gente observa os jogos, né, do Daniel Ruiz, até mesmo os melhores momentos compilados, né, que tem aqui no YouTube, você vai perceber que ele é um jogador que tem bastante movimentação pelo meio do campo. Então ele está sempre ali se movimentando, tem essa questão da movimentação, então isso é importante. A gente sempre bate aqui na tecla que o Santos é um time muito burocrático em relação à movimentação, né? Um time estático que aceita a marcação do adversário. Então ele é esse jogador que de uma certa forma pode colocar o restante também para se movimentar. Ele se mexe bastante, ele sabe aproveitar os espaços, né, que a equipe adversária deixa, então ele acaba se encaminhando para aquele espaço, pedindo a bola, né, para tentar montar algum ataque. É um jogador também que tem alguns gols. Se vocês olharem os gols do Daniel Ruiz, vocês vão perceber que tem gol de tudo quanto é jeito. Gol de falta, tem gol de dentro da área, gol de fora da área. É um jogador que tenta a finalização, né? E isso é importante. Repito, até trazendo para o time do Santos. É um time que pouco finaliza. Eu já cansei de falar aqui quantas vezes que termina o jogo do Santos e vem a Nájila reclamar que o Santos passou 90 minutos, mais de 90 minutos e deu uma finalização, né? Não finalizou às vezes, então espero que no Santos ele mantenha isso. Outra questão que eu anotei aqui, questão da bola parada. Um jogador que tem um dos pontos fortes também, a bola parada, uma bola parada que ele já fez gols, né, de falta. Também é um jogador que dá aquele escanteio bem colocado na cabeça do volante, do zagueiro, do centroavante, né? Seja lá quem foi encarregado ali pela bola aérea do momento. Os cruzamentos dele também, geralmente ali perto da marca do pênalti, né? Então ele tem um bom aproveitamento de encontrar o companheiro. Aí vai da competência de quem recebe o cruzamento, né, de fazer o gol ou não. Então espero que o Santos, de uma certa forma, aproveite isso. Assim, o Marcos Leonardo não é um jogador que tem uma estatura muito alta, né? Se bobear, o Marcos Leonardo tem quase minha altura. Tem o quê? Acho que 1,70 m. O Marcos Leonardo tem o quê? 1,74 m, por aí. Então, assim, só o Marcos Leonardo, não sei se o cruzamento vai dar certo, mas se aparecer algum jogador, algum elemento surpresa, algum zagueiro, enfim, né, pode ser que dê certo. A questão, né, como a gente comentou aqui, da movimentação, que de fato é uma questão que pode ajudar o Santos, ele se movimenta bem, né, e essa questão da movimentação pode fazer com que a gente pense formas do Odair Helma escalar o time do Santos. E aí eu jogo essa pergunta para vocês, tá? Vou dar aqui algumas ideias, deixa aqui nos comentários o que você se identifica mais. Será que não é o momento, com a contratação do Daniel Ruiz, com a contratação do Lucas Lima, até mesmo o Carabarral vivo falando aqui, que eu enxergo no Carabarral um meia que precisa de um outro meia para que ele consiga render mais. Só o Carabarral para você chegar e falar assim, ó, esse é o camisa 10 do Santos, camisa 10 de modo figurado, né, porque é o Soteldo 10. Mas a posição 10 não é do Carabarral. Agora, Carabarral e mais um, Carabarral e Lucas Lima, Carabarral e Daniel Ruiz, pode ser que dê jogo, pode ser que seja interessante. E aí, será que não é o momento da gente começar a pensar num 4-4-2? Eu gostaria de ver esse Santos no 4-4-2. Ainda mais, né, com a ausência do Soteldo, que deve desfalcar o Santos aí por alguns meses, eu testaria outras formações táticas. Tá? Então você pode povoar mais esse meio-campo do Santos, às vezes até mesmo recuar o Mendonça e deixar mais avançado o Ângelo e o Marcos Leonardo, ou tira o Mendonça, vira uma opção para segundo tempo, ou tira o Ângelo, né? Depende aí da análise do Odair Helma, e fortalece esse meio-campo do Santos.
enfim, né, daqui a pouco tem aí o Rodrigo Fernandes de volta, você tem um Sandri que pode ser que seja mantido, tem um Dodi também que está fazendo alguns jogos interessantes. Enfim, eu acho que essas contratações, né, que o Santos ainda vai anunciar, daqui a pouco anuncia o Alisson, pode ser que anuncie o Joaquim, o próprio Lucas Lima, Daniel Ruiz, você começa a dar mais opções para o time santista. Se vai dar certo, é outra história, né? Tem que esperar esses caras também jogarem para que a gente crave, deu certo ou não deu certo. Mas enquanto a gente está aqui no mundo das ideias, eu acho que é válido a gente, né, imaginar várias hipóteses. Eu estava olhando também sobre o Daniel Ruiz e algumas questões negativas, né? Em algumas questões negativas, o seguinte: ele é um jogador que falam que simula muitas faltas, isso é a imprensa colombiana, tá? Vamos ver aqui quando ele jogar com a camisa do Santos, mas que ele simula muitas faltas e é um jogador também bastante irritado, que às vezes toma cartão amarelo sem necessidade, mais por conta de reclamação. Anotei isso porque acabei achando em alguns sites, né, alguns jornalistas que estavam comentando sobre os pontos positivos e os pontos negativos do Daniel Ruiz, e eu acho que é válido, né? A gente vive também falando que o Rodrigo Fernandes é um jogador que é importante pro Santos quando ele tá bem fisicamente, mas, por exemplo, que ele, né, joga 3 jogos, fica suspenso 1 e depois 3 e suspenso, né? Então isso também é importante a gente pontuar, e um trabalho também, né, dentro do clube. Se de fato isso existir, vamos com calma. A gente sabe também que a arbitragem brasileira, pelo amor de Deus, né? Ainda mais contra o Santos, então tem que tomar um cuidado redobrado. Mas enfim, né? Algumas formas aí de como o Daniel Ruiz joga, algumas características. Tem bastante conteúdo aqui no YouTube, então para vocês pesquisarem sobre o jogador, assistir vários conteúdos, tem vários lances do Daniel Ruiz. Enfim, é um jogador que é muito bem falado na Colômbia. Tá? Tem boas referências, não é um jogador que o Santos foi lá e contratou por contratar, não, tem boas referências lá na Colômbia. Óbvio, o campeonato colombiano ele é muito inferior ao campeonato brasileiro, por exemplo, mas, né, melhor você contratar um jogador que está se destacando, que é visto como uma das promessas, do que contratar um que não tem destaque, que, né, não tem boas referências, enfim. E outra coisa, acho legal o Santos fazer essas apostas mesmo, jogadores mais jovens, né, para poder sair daquela bolha que eu sempre falo, né? Parece que o Santos sempre vai nos mesmos jogadores, parece que existe uma bolha no futebol brasileiro, que são sempre esses atletas, e se você não consegue contratar, meu Deus, ninguém quer jogar no Santos. E como eu falei no vídeo, na live, né, que a gente fez aqui do Lucas Lima, eu senti essa falta de criatividade do Santos nas contratações. O Daniel Ruiz é um jogador que parece, tá? Posso estar falando besteira aqui, mas parece que vem com indicação do departamento de scout do Santos. Inclusive eu estava fuxicando o Twitter do Caio Nascimento que é um dos analistas, né, do Santos, né, de scout, enfim, e em 2021 ele fez o seguinte tweet: Daniel Ruiz, ele coloca entre parênteses 2001, né, que é o ano que ele nasceu, demonstra muita personalidade com a camisa do Milionários, vem em franca evolução na temporada. Então assim, eu não duvido nada que tenha sido uma indicação do scout do Santos. E é para isso que o scout funciona, para indicar jogador, né? Sair do senso comum. Ah, não deu certo com o Edenilson, meu Deus, né? O Santos não vai contratar ninguém. Não deu certo, sei lá, com qualquer outro meio-campista. O próprio Cristaldo, que o Santos também, né? Imagino que foi uma indicação do scout, mas não deu certo com o Cristaldo, vai em outros jogadores. Cair nessa falácia, né, nessa narrativa de que ninguém quer jogar no Santos, o Santos recebeu não sei quantos nãos. Isso, primeiro, que é uma coisa que, na minha opinião, não tem que ser dita publicamente por alguém que representa o Santos, como no caso foi o Falcão. E outra coisa, se você tem um departamento de scouting, você tem que utilizá-lo, né? Várias ligas pelo mundo todo, não tem nenhum jogador que não queira jogar no Santos, que não seja interessante, que ninguém descobriu ainda. Existe, claro que existe, mas tem que ter criatividade, tem que ter força de vontade, tem que sair da zona de conforto. Então espero que o Daniel Ruiz dê certo no Santos, boa sorte a ele, né, que ele possa aí já estrear o quanto antes, não sei se vai ter condições, quem sabe, para o Clássico contra o São Paulo, não sei, será? Mas enfim,
né? Boa sorte para ele e vamos ver como que ele vai jogar no Santos. Se como meia, imagino que como meia, ou até mesmo como ponta, né? Ponta esquerda, no lugar do Soteldo. Não sei, eu acho que vai ser meia. Mas vamos ver o que o técnico Odair Hellmann fala, quem sabe nas próximas entrevistas, né, com treinamento, enfim, a gente vai trazendo aqui para vocês no canal. Por isso que é importante você estar inscrito e também deixar o seu like. Ó, eu ando vendo as estatísticas do canal e a maioria não é inscrito. O YouTube me dedura que você me assiste e que você não está inscrito. Então, ó, faça o favor de se inscrever no canal para me ajudar, tá certo? Grande abraço para vocês e a gente se vê no próximo vídeo.